Todos os dias ouvimos falar da Rússia como uma potência militar, uma nação que impõe respeito, ou medo, no cenário global, dona de um arsenal nuclear capaz de fazer qualquer um pensar duas vezes antes de provocá-la. Também falam dos magnatas ostentando iates gigantescos, dos arranha-céus cheios de luxo em Moscou e São Petersburgo, e claro, do líder que passou décadas no comando, sempre cercado de mistério e polêmicas. Mas será que a vida de todo russo é assim? Será que a população vive nesse glamour de champanhe e caviar? Será que esse país gigantesco é realmente um exemplo de desenvolvimento? Pois bem, hoje o Belo Mundo vai te dar todas as respostas e te mostrar a outra face dessa terra cheia de extremos. Vamos conhecer a realidade de quem enfrenta invernos de 20 graus negativos sem um teto para se abrigar, de quem depende de sopão servido num ônibus comunitário para conseguir jantar, de quem vê o salário evaporar com a alta dos preços e o corte nos gastos públicos. Então, já vai se preparando, porque o que você vai conhecer agora pode mudar completamente sua visão sobre a Rússia. Número 1. Localização e dados geográficos. Se você digitar Rússia no Google Maps, verá que o país ocupa uma área absurda. É o maior do planeta, estendendo-se da Europa Oriental até o Extremo Oriente, com uma fronteira terrestre que parece interminável. São 14 países vizinhos e 11 fusos horários. As costas russas se estendem por 2 oceanos, o Ártico, no norte gelado, e o Pacífico, no extremo leste, o que proporciona desde tundras congeladas até paisagens vulcânicas impressionantes. Um dos grandes traços da Rússia é o contraste. Na parte ocidental, onde se localizam cidades como Moscou e São Petersburgo, o clima continental impõe invernos gelados e verões curtos, mas que podem alcançar mais de 35 graus. Já na Sibéria, o frio atinge extremos. Em algumas regiões, os termômetros chegam a marcar 50 graus negativos, fazendo de Oymyakon, uma vila isolada, um dos lugares mais frios habitados do planeta. No extremo leste, a península de Kamchatka se destaca por seus vulcões ativos, rios cristalinos e a presença de ursos pescando salmão. Enquanto isso, na fronteira com a Mongólia e o Cazaquistão, as estepes áridas lembram cenários de filmes do Velho Oeste. Falar da Rússia é explorar um universo inteiro dentro de um só território. Mas a grande pergunta permanece: será que essa imensidão se traduz em qualidade de vida para quem vive por lá? Bom, já você vai descobrir. Número 2. A Rússia, que o mundo enxerga. Além da sua localização, clima extremo e paisagens diversas, essa nação é vista de forma bem específica pelo mundo. E provavelmente, quando se escuta a palavra Rússia, vem à mente imagens das paradas militares na Praça Vermelha, da potência geopolítica que intimida e, claro, do presidente Vladimir Putin cavalgando sem camisa. Tá, hoje ele pode estar meio acabadinho, mas naquela época, a mulherada se derretia com a imagem. Meme atrás de meme. Um verdadeiro fenômeno online, lembrado até os dias atuais, diga-se de passagem. Piadas à parte, essa imagem de homem durão fixou o que muitos imaginam sobre o país. A Rússia também é sinônimo de vodka, do balé Bolshoi, dos clássicos literários de Dostoiévski e Tolstói e do passado imponente da União Soviética, que rivalizou com os Estados Unidos em quase tudo, da corrida espacial ao poder militar. Muita gente ainda imagina um país cheio de espiões, hackers e uma influência política sem limites. E convenhamos, não é como se essa fama tivesse surgido do nada. A KGB pode até ter mudado de nome, mas na prática, o jogo continua o mesmo. Hoje, os serviços de inteligência russos operam sob novas siglas, mas seguem no mesmo ritmo, monitorando, manipulando e interferindo em governos e eleições mundo afora. E influência, de fato, a Rússia tem. O país é uma potência energética, com vastas reservas de petróleo e gás natural. E é exatamente esse gás que dá a Moscou
um poder econômico e político imenso, especialmente na Europa, onde diversos países dependem dele para aquecer as casas no inverno. Moscou, aliás, é o coração financeiro, político e cultural do país. A cidade pulsa, abriga os bilionários do país e exibe seu luxo com hotéis 5 estrelas, lojas de grife, shoppings sofisticados e restaurantes badalados. São Petersburgo, ao norte, não fica atrás. É um verdadeiro museu a céu aberto, cheio de canais, palácios e uma arquitetura que remete à época dos czares. Mas a Rússia não é só isso. Por trás dos holofotes, existe uma realidade que raramente aparece nos cartões postais, e nós vamos te levar até ela agora. Número 3. História e transformações. Para entender como a pobreza se tornou um problema estrutural na Rússia, a gente precisa voltar um pouco no tempo. No Império Russo, que existiu antes da Revolução de 1917, a desigualdade era extrema. A maior parte da população era camponesa, vivia na miséria e trabalhava para nobres e grandes proprietários, enquanto a elite desfilava em palácios dourados, alheia à dura realidade. Depois, veio a Revolução Bolchevique, liderada por Lenin, que prometeu acabar com a exploração e construir uma sociedade igualitária. A União Soviética enfrentou 2 guerras mundiais, tornou-se superpotência e investiu pesado em educação, saúde e ciência. No papel, a pobreza fora erradicada, mas na prática, o país sofria com falta de liberdade, escassez de bens e racionamentos. O verdadeiro colapso ocorreu em 1991, quando a União Soviética desmoronou. Sem planejamento, a Rússia mergulhou numa transição econômica brutal, conhecida como terapia de choque. Empresas estatais foram vendidas a preços ridículos, surgindo uma nova casta de bilionários oligarcas, enquanto milhões perdiam empregos, economias e qualquer segurança financeira. Os anos 90 foram um caos. Fábricas fecharam, aposentadorias perderam valor, salários foram corroídos pela inflação e a criminalidade disparou. O país tentava se adaptar ao capitalismo, mas sem a estrutura necessária, o que encheu as ruas de moradores de rua e reacendeu a fome em muitas famílias. Nos anos 2000, com o preço do petróleo lá em cima, a economia russa deu uma respirada. Mas foi por pouco tempo. Desde 2014, as sanções internacionais, aplicadas por conta do conflito na Ucrânia, balançaram ainda mais a economia. E sim, desde 2014, a história é antiga, e não se resume apenas à recente invasão de 2022. O petróleo caiu, a inflação disparou e a pobreza voltou a crescer. Hoje, a situação é essa. Quem já era rico continua milionário, mas quem está na base da pirâmide enfrenta dificuldades cada vez maiores. Ou seja, a Rússia não só herdou os problemas do passado, como continua criando novos desafios para o futuro. Número 4. A pobreza na Rússia. Falar em pobreza na Rússia não é o mesmo que falar em miséria extrema, como em países onde falta água potável ou saneamento básico em massa. Mas isso não significa que a situação seja menos preocupante. Segundo estatísticas oficiais do governo, cerca de 13 milhões de russos vivem abaixo da linha da pobreza. E o próprio presidente Putin, pouco antes de se reeleger mais uma vez, admitiu que os baixos rendimentos da população são uma das maiores preocupações do país e prometeu trabalhar para reverter essa situação. Promessa de campanha ou não, o fato é que, de lá para cá, a pobreza continua uma realidade para milhões de russos. Mas o que significa ser pobre na Rússia? Ser pobre na Rússia significa ganhar menos do que o necessário para cobrir despesas básicas como moradia, alimentação e transporte. Nas grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo, o alto custo de vida torna o aluguel um desafio. Já no interior, salários baixos dificultam até a compra de itens essenciais, mesmo com custo reduzido. O impacto varia. Famílias que precisam escolher entre aquecer a casa ou comprar comida de qualidade,
aposentados com pensões ínfimas, trabalhadores que migram para as cidades e acabam em abrigos, e comunidades rurais que mais parecem vilas fantasmas. Independente de ser pobreza urbana ou rural, relativa ou absoluta, o fato é que ela existe e atinge milhões de russos todos os dias. Número 5. Moradia. Se tem um lugar onde a pobreza fica ainda mais evidente, é na questão habitacional. Durante a época soviética, o governo construiu blocos de apartamentos populares, os famosos Khrushchevkas ou Panelá. Esses prédios foram feitos às pressas, especialmente para acomodar famílias que haviam perdido suas casas na guerra ou que estavam migrando do campo para as cidades. Até hoje, essas construções compõem boa parte do cenário urbano russo. Algumas dessas moradias foram reformadas, mas muitas ainda estão caindo aos pedaços. Para muitas famílias, continuar nesses prédios é a única opção, já que os aluguéis são mais acessíveis. Mas mesmo assim, para quem ganha pouco, conseguir pagar uma moradia minimamente digna ainda é um desafio enorme. E aí entra a nova face da pobreza russa. Pessoas que até têm um emprego, mas que não conseguem bancar um lugar decente para viver. Muitos acabam se apertando em apartamentos minúsculos, dividindo quartos com parentes ou amigos. Outros vão parar em ocupações ilegais ou precisam dormir em abrigos temporários. Não existem grandes favelas a céu aberto, como em outros países, mas existem bairros que são verdadeiros focos de pobreza, muitas vezes isolados do restante da cidade, com infraestrutura precária, pouca assistência do governo e altos índices de criminalidade e uso de drogas. E ainda tem quem more no interior, em casas sem aquecimento, sem água encanada, enfrentando invernos de temperaturas abaixo de 0 por meses seguidos. E numa terra tão fria, falta de aquecimento não é só desconforto, é risco de vida. Contudo, existe uma classe que sequer tem um teto para chamar de seu. Número 6. Sem tetos. Quem caminha por Moscou pode não perceber de imediato, mas o número de pessoas sem moradia fixa aumentou muito nos últimos anos. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas vivam nas ruas da capital russa. Em São Petersburgo, o cenário também não é muito diferente. Organizações sem fins lucrativos estimam que mais de 60 mil pessoas estejam sem moradia, enfrentando diariamente o frio, a fome e a falta de assistência. Um exemplo disso são as imagens que você está vendo na sua tela. Essa reportagem foi produzida pela filial espanhola da emissora alemã DW, que acompanhou o trabalho de um ex-oficial da Marinha, que, diante da crise, decidiu agir por conta própria, distribuindo refeições para aqueles que não têm o que comer. O vídeo escancara a dura realidade das ruas e mostra como, em meio à precariedade, iniciativas voluntárias acabam sendo a única esperança para milhares de pessoas vulneráveis. E onde essas pessoas dormem? Em vãos de prédios abandonados, estações de trem, túneis de metrô ou sistemas de esgoto, qualquer lugar que ofereça um abrigo mínimo contra o frio. Esse preço é alto, doenças devido às condições precárias e falta de assistência, e muitos não sobrevivem ao inverno rigoroso. ONGs e grupos religiosos tentam ajudar, mas a burocracia russa complica ainda mais a situação. Para acessar abrigos estatais, é preciso um registro de residência, algo que muitos sem teto não têm. Enquanto o governo afirma ter programas de assistência, muitos especialistas criticam, alegando que as políticas públicas não conseguem atender a demanda e impõem barreiras demais. Em um país onde o inverno pode matar, não ter um teto é mais do que um problema social. É uma sentença de morte. Número 7. Quem são os mais afetados? A pobreza na Rússia não tem um único rosto. Ela afeta diversos grupos sociais, como ex-operários de fábricas estatais, idosos com pensões baixas e imigrantes das antigas repúblicas soviéticas que, ao buscar oportunidades, acabam presos a dificuldades.
Os idosos estão entre os mais vulneráveis. Muitos vivem com pensões baixíssimas, por vezes o equivalente a $160 por mês, o que mal cobre alimentação e remédios. Não é raro ver aposentados revirando lixo em busca de garrafas para conseguir trocados. Mulheres solteiras, especialmente mães solo, também enfrentam grandes dificuldades, lidando com subempregos e a falta de creches públicas, que dificulta conciliar trabalho e filhos. Imigrantes de países como Uzbequistão, Tadjiquistão e Quirguistão enfrentam duplas barreiras: trabalhos mal remunerados e xenofobia, dificultando sua ascensão social. Refugiados vindos de zonas de guerra enfrentam burocracia, preconceito e muitas vezes falta de acesso a direitos básicos. No campo, a falta de infraestrutura, como estradas, hospitais e escolas, torna o futuro incerto, e muitos jovens acabam migrando para as cidades. Enquanto os 10% mais ricos concentram grande parte da riqueza, milhões vivem sem rede de proteção. A pobreza é ainda mais difícil com os altos índices de HIV, tuberculose, alcoolismo e até crises de fome em algumas regiões. Número 8. Políticas públicas. Apesar da imagem de um Estado forte, a Rússia não tem um sistema de bem-estar social tão abrangente quanto o de outros países. Existem subsídios para famílias, aposentadorias e ajuda emergencial, mas esses benefícios são muitas vezes insuficientes. Um grande problema é a burocracia. Muitos serviços públicos dependem do Propiska, Registro de Residência Oficial. Se alguém se muda para Moscou sem atualizar seu registro, pode ficar sem acesso a serviços básicos, como saúde, educação e até abrigos. Essa política vem da era soviética e ainda afeta quem migra dentro do país em busca de oportunidades. Sem uma política pública eficaz, ONGs, igrejas ortodoxas e grupos independentes se viram como podem e tentam amenizar a situação, distribuindo sopas, roupas de frio, ajudando a conseguir documentos e criando abrigos emergenciais. Mas, dada a gravidade da situação, esses esforços são insuficientes. É como enxugar gelo. As sanções econômicas internacionais e a alta nos preços de itens básicos pioraram ainda mais as condições. O governo tem priorizado investimentos em setores estratégicos e militares, reduzindo os recursos para programas sociais. Assim, quem já vivia na pobreza fica ainda mais vulnerável, sem perspectivas de melhora. Número 9. Racismo, preconceito e superpopulação urbana. E agora, vamos falar de um problema que anda de mãos dadas com a pobreza: o preconceito. A Rússia não é exatamente conhecida por ser um país aberto à diversidade, e quando o assunto é discriminação racial e xenofobia, a situação fica ainda mais complicada. Pessoas de origem africana, do Cáucaso e da Ásia Central enfrentam barreiras diárias para conseguir empregos, alugar moradia e até para simplesmente andar pelas ruas sem sofrer olhares atravessados ou abordagens hostis. Mas não pense que o preconceito se limita a estrangeiros. Mesmo os próprios russos que vêm do interior ou das regiões mais afastadas do país são discriminados quando tentam recomeçar a vida nas grandes cidades. Quem não tem o registro de residência oficial, o famoso Propiska, fica estagnado em bicos informais, sem direitos trabalhistas e frequentemente explorado em subempregos, limpeza, obras, serviços de entrega, segurança privada, entre outros. Esse fluxo de pessoas em busca de oportunidades superlota as grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo, enquanto vilarejos e pequenas cidades ficam vazias. O contraste é absurdo. As metrópoles enfrentam trânsito, custo de vida alto e crise habitacional, enquanto as regiões rurais ficam abandonadas, sem infraestrutura e sem perspectivas de desenvolvimento. O resultado? Bairros periféricos superlotados, aluguéis caros e uma desigualdade crescente. Quem não consegue pagar os altos preços de aluguel acaba em apartamentos minúsculos ou condições precárias.
Enquanto Moscou exibe seus prédios luxuosos, a Rússia invisível continua crescendo, longe dos holofotes, ignorada pelo próprio governo, e essa realidade só tende a piorar. Resumindo, o futuro é nebuloso. E assim chegamos ao fim desse passeio pela pobreza na Rússia, um tema que fica bem longe dos cartões postais e dos noticiários que focam somente no poderio militar ou em disputas políticas. Mas e você? O que achou dessa outra face russa? Te surpreendeu saber que há tantos sem-teto em Moscou, que há áreas rurais praticamente esquecidas? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. E se curtiu conhecer mais sobre esse lado pouco explorado da Rússia, fique de olho porque o belo mundo ainda tem muito lugar para te mostrar. Até a próxima aventura.